Então nós encerramos com o ano litúrgico hoje, essa semana, com a festa de Cristo Rei do Universo. Os textos estão aí, né? São textos muito abundantes, com muitas coisas. Como sempre, a gente não consegue fazer, né, essa entrada nos textos de uma forma profunda. O padre precisa selecionar aquilo que me parece, né, talvez mais conveniente, de acordo com a liturgia. Mas com certeza, quando vocês chegarem em casa e reler, o Espírito Santo também age no coração de vocês e vocês podem tirar frutos maiores ainda, né, e melhores à medida que vocês avançam. Aqui eu vou colocar 3 coisinhas para a gente refletir a partir dessa festa de hoje, que não é festa, na verdade é solenidade de Cristo Rei do Universo. Olha só, solenidade de Cristo Rei do Universo, a primeira leitura, que é de Ezequiel, fala de pastor. Deus dizendo para Ezequiel, né? Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, eu também vou vir separar as ovelhas dos cabritos. Assim como o pastor cuida das ovelhas, eu também cuidarei. Vou enfaixar, olha o cuidado, vou enfaixar aquela que está com a perna quebrada, não é isso? Fortalecer a fraca. Pois é. Mas não é só Ezequiel. O Salmo também fala de pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas não é só o Salmo, o Evangelho também fala de pastor. Quando o Senhor vier em sua glória, se assentará no seu trono para fazer o julgamento, e aí ele vai separar as ovelhas dos cabritos, assim como o pastor faz. Então, uma perguntinha básica para vocês, para reforçar a catequese. Por que no dia que nós celebramos Cristo Rei do Universo, as leituras não falam de rei e falam de pastor? Porque nós estamos celebrando Cristo Rei do Universo. Né? Todos nós da cultura cristã, e quando eu falo da cultura cristã, eu não estou falando de católico, não. Estou falando de católico, estou falando de protestante, e estou falando até daqueles não crentes que gostam de arte, né? Então, todos nós, porque a arte ocidental depende da igreja, né? Queiram ou não, o que nós temos hoje de arte nasce e é promovido pela igreja. Então, todos nós que participamos dessa cultura cristã conhecemos o Pantocrato, não é? O Pantocrato é aquela imagem bonita de Cristo sentado, né, no seu trono, feito pelo Império Bizantino, iniciado no Império Bizantino, né? Ao pé da letra, o Pantocrato significa o Todo-Poderoso, né? Daí vem a cracia da democracia e o pan de tudo, né? Todos nós conhecemos a imagem do Pantocrato, que é a imagem clássica do Cristo Rei do Universo, que é aquela imagem bonita que a gente, né? Nossa Senhora das Graças, vocês veem essa imagem logo quando vocês entram. Aqui nós temos outra imagem, né? Pois é, mas por quê? Que no dia que nós celebramos a festa de Cristo Rei do Universo, as leituras falam de pastor? É uma pergunta interessante. Aí a gente relembra, né? Como a gente não está numa prova oral, né? Eu vou dar a resposta. Mas a gente relembra, né? A gente fala até de forma jocosa. Essas leituras que vocês escutam, meus irmãos e irmãs, elas não foram selecionadas pelos cardeais em Roma enquanto tomavam chá da tarde, num dia tranquilo. Né? Essas leituras, elas têm uma lógica. Eu sempre repito, uma teológica. Por que no dia que nós celebramos Cristo Rei do Universo, os textos não falam de rei e falam de pastor? Primeiro, vamos resgatar então a imagem daquilo que é o pastor, né? Primeiro, porque a igreja quer mostrar que o reinado de Deus é um reinado diferente. Que o reinado de Deus é um reinado que se assemelha ao cuidado que o pastor tem para com as suas ovelhas. O reinado de Deus é um reinado poderoso, mas este poder está no serviço. Primeiro para isso. O paradigma que guia a nossa fé, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, não é o paradigma do rei, do faraó, é o paradigma do pastor. Por isso que nós cantamos, o Senhor é o meu pastor. Ele é rei, com certeza, mas é um rei diferente. É por isso que no dia de Cristo Rei do Universo, o que aparece nas leituras é a imagem do pastor. Segundo, porque na tradição bíblica, o rei está literalmente conectado ao pastor. Vamos recordar? 1 e 2 Samuel, mas de forma especial, 2 Samuel. Quando o povo sai do Egito, vamos recordar a história bíblica que é importante, né? Para a meninada também. O povo sai do Egito, e aí eles se estabelecem ali, né, ainda não na Terra Prometida, mas aos redores da Terra Prometida, e eles se organizam em 12 tribos. Lembram das 12 tribos? São os 12 juízes.
Só que eles estão perdendo guerras demais contra os filisteus. Aí o povo fala para Samuel assim, nós precisamos de um rei. Por quê? Porque a gente está muito disperso, são 12 tribos, cada um tem um chefe, e quando a gente vai lutar contra os filisteus e outros lá, a gente não dá conta de organizar um exército. Então a gente pode deixar mais que fique 12 tribos separadas, tem que ter um rei para unir as 12 tribos. Aí Samuel diz isso para Deus, e Deus fala assim, o quê? Eles querem um rei? Mas eu não sou o rei. Shema Israel, o Senhor é o seu único Deus, não é assim? Como que eles querem um rei? Porque lembrem que na cultura antiga, rei é igual a Deus, não é assim? O faraó do Egito não era um Deus? Os próprios imperadores de Roma não se colocavam como Deus? Então pedir um rei era pedir um Deus. Então Deus fica meio bravo com este povo, fala, eles querem, mas eu não sou o único, eles não confiam mais em mim? Então tá, eu vou dar um rei para eles. Então vejam que a coisa não é de hoje, né? Vou dar um rei para eles roubarem a esposa deles, roubarem os campos, tirar todo o dinheiro deles, parece que está falando de hoje, né? Então eles querem um rei, eu vou dar. Eles vão ver o que é bom, vão ter um rei. Mas como Deus é misericordioso, depois ele, acalma a sua ira e fala, não, vou dar um rei melhorzinho para eles. Vai lá na casa de um homem lá que tem uns filhos, e de lá vai sair este rei. Este homem tem um nome, né? Imagino que você saiba. E aí, Samuel chega na casa do moço e fala, Deus falou que dos seus filhos vai sair um rei aqui. Chama lá, chamou todo mundo. O pessoal, tudo assim, né? Alto, não é isso? Porte forte, né? E aí Samuel começa a olhar, fala, não é nenhum desses, não tem mais ninguém aí não? Tem um vaqueirinho ali cuidando das ovelhas, vaqueiro é igual a pastor. Tem um pastorzinho cuidando das ovelhas, esse menino é fraco demais, esse menino não vai servir para nada não. Então chama lá, aí chega o pastorzinho, tinha um nome, como é que chamava esse pastor? Davi. E aí, adivinha quem se torna o primeiro rei de Israel? Davi, claro que na literatura nós sabemos que tem o outro lá, né? Não é verdade? Que depois brigam, mas o rei, o Saul aparece na história, mas na tradição israelita, Davi se torna autenticamente o primeiro rei de Israel. E ele era o quê? É por isso que no texto de hoje aparece a palavra pastor. Simples. Então a primeira intencionalidade é para mostrar que o reino é diferente. A segunda é, porque na tradição de Israel, o rei é um pastor. E por que que Deus escolhe um pastor? Para jogar com a metáfora, pastor e rebanho. Israel agora é o rebanho do Senhor. Como Davi cuidava do rebanho do seu pai, agora ele vai cuidar do rebanho de Deus. E a história de Pedro, de pescador de peixes para pescador de homem, tem esse simbolismo muito bonito. Aquele que era um último, aquele que era um pastor, um vaqueiro, se torna o rei. Porque o reino de Deus é diferente, não é como o nosso reinado. Tem um autor muito interessante, eu sempre cito os autores, porque quem estiver interessado, leitura nunca faz mal para a gente. Algumas podem fazer, mas a maioria delas não. Um autor chamado Christian de Kock, que é um teólogo francês, que ele vai falar uma coisa muito bacana. Ele vai falar que o reinado de Deus é um reinado diferente, porque no reinado de Deus não existe patologia messiânica. O que é isso, padre? Patologia messiânica? Patologia messiânica é o conflito de poder entre homens poderosos, E ele é explicado mais ou menos a partir da revanche. Hoje eu estou no poder, eu te oprimo. Mas amanhã, quando a gente chegar, você vai ver só. Um dia vai chegar a minha vez. No reino de Deus não existe isso. Deus não trabalha com revanche. Parece que o reino de Deus é diferente, Então ele é o pastor, ele é o rei todo-poderoso, mas o poder em Deus está no serviço. Por isso que ele diz, os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros. O mais pobre, o pastor, se tornará rei. Isso é bonito, Tem que entrar na Bíblia, tem que entrar nas Escrituras. Segundo, já conectado com o terceiro ponto, para a gente terminar a homilia. Olha para vocês verem, aparece lá também no Evangelho de hoje a história do pastor. Quando Deus vier julgar, ele vai sentar no seu trono e vai separar as ovelhas dos cabritos. Uma diferença entre ovelhas e cabritos é que as ovelhas elas têm sentido de rebanho,
e sentido de rebanho no sentido positivo, elas vivem conectadas e são obedientes. O cabrito não. Se tiver com um rebanho de cabrito, quem cria cabrito sabe disso, né? Tiver mais ou menos com um rebanho de cabrito e ele vê lá que do lado da cerca tem um mato verde, ele quer nem saber de rebanho não, ele vai embora, né? Então tem esse sentido também. E aí no Evangelho aparece um critério para entrar no reino de Deus. As ovelhas à direita, não é isso? Os cabritos à esquerda. Mas quem vai para a direita ou para a esquerda tem um critério. E qual que é o critério? Vinde benditos de meu Pai, participem do reino preparado para vocês, porque eu tive fome e me destes. Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo interno, porque eu tive fome e não me destes de comer. Podem se sentir incomodados o tanto que vocês quiserem. Vocês jamais poderão cortar a caridade da fé cristã. Não uma caridade assistencialista que não ajuda as pessoas a crescerem na vida, que isso é outra coisa. Mas a caridade, ela é essencial e ela determina a nossa entrada no reino de Deus. E ela é própria do pastor. E aí o terceiro e último ponto. Quando vocês foram batizados, o padre fez a unção, e aí pela unção vocês receberam 3 munos. Muno significa 3 tarefas. Em Cristo, vocês se tornaram profetas, sacerdotes e reis. Vamos repetir? Profetas, sacerdotes e reis. Não esqueçam disso, todo batizado tem isso. Profeta porque vocês têm o dever de defender a verdade e promover a justiça. Todos nós, em qualquer âmbito. Em qualquer âmbito. Sacerdote porque todos nós batizados temos poder de orar um pelo outro. E se supõe que nós estamos em conexão. Mas e o reinado? Só não profeta, sacerdote e rei. Quando é que nós exercemos o nosso reinado? Quando nós agimos como pastor. O reinado acontece quando a gente age como pastor. E aí eu termino a homilia falando dando um exemplo que eu fiz nas 2 missas de manhã e acho que é importante, né? E vou pegar a mesma classe, que é uma classe que eu admiro muito e que é a classe que está mais próxima de mim aqui na igreja praticamente, né? Que são os militares. Aqui parece mais um quartel do que uma igreja. Tem militar por tudo quanto é lado, né? Mas vou dar um exemplo dos militares que, assim, admiro demais e tenho um carinho muito grande, né? Por todos eles, de forma especial pela Polícia de Minas, que é um orgulho para nós, de verdade, né? Os mineiros. Quando um policial, um militar, não, um praça ou oficial, não vou colocar um praça, né? Vai lá atender normalmente o praça já não anda mais sozinho hoje, mas vai lá atender uma ocorrência, e ele chega e se depara com a vítima, e todos nós nos apiedamos da vítima, e se depara com o agressor. Como que ele exerce o reinado? É difícil demais tratar agressor com humanidade. Sim ou não? Super difícil. Tratar um agressor com humanidade é muito difícil. E quanto mais bárbaro o crime, ou seja, quanto mais animalesco o crime, mais nós tendemos psiquicamente a tratar o outro como animal. Como que essa categoria tão querida por nós, eu estou colocando porque, né, eles para mim, um exemplo, né, age como pastor em um momento tão cruel, né, e tão difícil. Vamos fazer o evangelho ficar encarnado? Porque o evangelho tem que encarnar a nossa vida. Sou cristão, sou policial, estou atendendo uma ocorrência. Tenho ali uma vítima e tem ali um agressor. Quando ele respeita, por exemplo, o direito deste povo. Quando ele não se coloca no papel de juiz, por exemplo, um médico que tem que atender uma pessoa que acabou de passar por uma agressão de linchamento porque fez uma coisa muito feia. E o médico fala assim, o que esse cara fez? Ele fez isso. Nossa! E o médico fala assim, bom, aqui eu não sou juiz, eu sou médico, eu vou ter que salvar a vida deste camarada. Estão entendendo? Aqui eu sou médico, então eu não posso decretar pena de morte. É fácil isso, gente? É dificílimo. É assim que a gente age. É assim que a gente exerce o reino de Deus.
É assim que a gente age como um pastor. Quando a gente consegue ver misericórdia onde ninguém vê. Não é ser bobo, não. É agir com justiça. É difícil, não é? Perdoar um agressor? É isso que Deus faz com vocês e comigo. Olhem para vocês. É difícil perdoar um criminoso, não é? É isso que Deus faz com vocês e comigo diante dos nossos crimes e da nossa pilantragem. É isso. Essa é a experiência de perdão. Como é difícil perdoar um agressor. Pois é isso que Deus faz com você, sabia? É isso que Deus faz com você. Quando te perdoa. É isso que nós celebramos, né? Então, que esses textos possam entrar na vida de cada um de nós e nos ajudar verdadeiramente a vivermos, né, o reinado de Deus. E é muito difícil a gente ser pastor, né? Cuidar das ovelhas é fácil, mas cuidar dos cabritos não é fácil, não. Né? Cuidar das ovelhas que, faz isso, sim senhor, é fácil, vai cuidar de cabrito para você ver, né? Se brincar, a gente termina tudo mesmo, não tem que tomar muito cuidado, né? E aí a gente precisa realmente estar em conexão com Deus, ouvir a sua palavra e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor me colocou nessa situação? Eu sou pastor, então que tipo de pastoreio eu posso fazer? Como que eu ajo aqui? Né? Diante dessas situações traumáticas, né? E dificílimas, a gente precisa sempre estar conectado com Deus.